E se eu te dissesse que o teu maior problema não é um erro, mas uma necessidade? Que aquilo que te destrói é também aquilo que pode te construir e até mesmo te salvar. E não é aquele papo de que tudo acontece por um motivo. Seria um pouco simplório a gente recorrer a algo assim, né? Eu tô falando de um princípio muito mais cruel. Um destino que, se fosse teu, te faria questionar se tu realmente existe. Exatamente assim que se desenrola a história do samurai Jack. Não precisa se preocupar em conhecer ou não ele. Vamos desenrolando isso. Tu nasceu com um propósito. Quer dizer, todo mundo nasce com algum tipo de propósito. E assim eu não quero ser compreendida que a vida tem um significado inerente. Aí já pertence muito mais a cada qual fazer uma elaboração a partir disso. Mas desde cedo nos ensinam que a gente é alguma coisa. Um estudante, um trabalhador, um artista, um pensador. Te dão um nome, um lugar, um destino. Não é diferente com o samurai Jack. Ele nasceu para matar Aku. Isso é tudo que ele é. Ele foi treinado para isso, moldado para isso e lançado num caminho sem volta, irreversível. Só que existe um problema nesse tipo de existência. Se o teu propósito é eliminar o teu oposto, então a tua existência depende dele. Para quem conhece a história, Aku joga Jack num futuro bem distante, onde ele controla tudo. Jack não precisava só derrotar ele, mas sobreviver diante do tempo. Um tempo que não pertence a ele. Nesse sentido, a gente tem um herói que se tornou estrangeiro na própria história. E é aí que começa o problema de verdade. Sem perceber, Jack tá preso. O tempo para ele não é um fluxo, mas sim um círculo. Para Jung, isso poderia soar como uma natureza cíclica pertencente aos arquétipos. Como se o tempo inteiro nós estivéssemos revivendo coisas que anteriormente já foram vivenciadas, só que carregadas com as nossas experiências pessoais. Como uma forma de viver, uma forma de ser uma pessoa, de estar no mundo, com o teu jeito, com o meu jeito, com as nossas individualidades e particularidades. Todo mundo foi filho, mas filho de uma forma diferente. Muitos serão pais, mães, trabalhadores, mas de formas absolutamente diferentes. E dentro dessas formas diferentes, a gente tem subformas. Essa de ser filho é bem geral, mas daí a gente pensa: há filhos rebeldes, há filhos submissos, há filhos que ficam até o final da vida com os pais. Tu deve conseguir pensar numa pessoa que, sei lá, abriu mão da própria vida em prol de cuidar de outra pessoa. É uma forma. Quantas milhares de pessoas fizeram isso ao longo da história? Essa é uma forma. Dentro dessa forma, há, claro que uma individualidade, algo subjetivo. Há um nome diferente, uma cultura diferente, motivações distintas. Ainda assim, é uma narrativa semelhante, né? É como se a gente pudesse dizer: é a mesma história. E nessa mesma história, Jack luta, fracassa, se levanta e luta de novo. E a cada derrota, ele se aproxima mais da verdade. Ele não é um herói numa jornada, mas sim uma função dentro de um sistema. E aí tá a virada que muita gente não vê. E se o teu propósito for, na verdade, a tua prisão? Tu acha mesmo que o Aku é o vilão da história? Tolice. Aku não é só um demônio, ele é o tempo encarnado. Ele se estende por várias eras, ele corrompe o passado, o presente e o futuro. Ele é a própria correnteza do destino. Lembra do mito de Cronos, o titã que devorava os próprios filhos? Ele fazia isso porque sabia que cedo ou tarde, um dos filhos haveria de destronar ele. Nada melhor do que se precaver então, né? Aku segue esse mesmo paradoxo. Quanto mais ele tenta impedir o Jack,
mais Jack vai se fortalecendo para enfim poder derrotar ele. Agora me responde uma coisa. Se o teu inimigo é o tempo, como tu pretende derrotar ele? Jack vence, finalmente. Ele retorna ao passado, destrói Baku antes que o mal tome forma. Que espetacular! O futuro distópico nunca acontece. A humanidade nunca sofre. O mundo é salvo. O típico mocinho que chega ao final e resolve todos os problemas. E Jack? O que acontece com Jack? Jack não tem futuro. A linha do tempo onde ele existia foi apagada. As pessoas que ele conheceu, as dores que sofreu, as experiências, todas elas se dissiparam. Tudo foi varrido da existência. Porque aquilo que o Jack passou décadas tentando restaurar nunca foi dele para começo de conversa. Então, no silêncio de um mundo que não precisa mais dele, tudo some. Essa história não é só uma tragédia, é um aviso. Na psicologia analítica, existe um fenômeno chamado inflacionamento do ego pelo arquétipo. Quando uma pessoa se identifica demais com um arquétipo, ou seja, com aquelas formas que eu estava falando anteriormente, ela perde a própria humanidade. Sabe aquele filho que só consegue ser o doador? Ou aquela pessoa que consegue ser apenas um rebelde? É um sujeito que se prende a uma única coisa em si mesmo, fechando as portas para todas as outras possibilidades densas que existem na própria vida. Jack não era mais um indivíduo. Ele era um papel, uma peça que servia muito bem àquele contexto, aquela forma em que se encaixava. Mas tirando a forma em que ele se encaixava, sobra o quê? É que nem uma pessoa que corre e dedica a vida a passar num concurso, a atingir um certo ponto, a casar, enfim, o que for, pensa aí em qualquer coisa. E ela atinge, ela chega naquele ponto. E agora? E agora que ela conseguiu botar toda, mas absolutamente toda a energia de uma vida num único ponto. E eu quero que tu pense, se tu retirasse todos os obstáculos e chegasse lá onde tu tanto deseja, o que sobraria de ti enquanto ser? É por isso que o desejo pode ser também uma prisão. Uma prisão daquilo que a gente pode ser e ao mesmo tempo impedimento do ser livre, do encontro de uma identidade verdadeira nessa existência. E daí, tu, aí do outro lado, às vezes simplesmente não quer sofrer, não quer sentir nada. E acha que isso resolveria a tua vida, mas não. Já digo, mais café. O que restaria, muito provavelmente, seria um vazio interminável, um tédio absoluto ou uma sensação de incompletude. Que a nossa vontade seja uma xícara de café, prezados. Se for uma xícara de café, então vai acabar muito rápido e a gente vai tomar cada vez mais, de maneira viciosa. Não, que não seja uma xícara de café.